Fala guerreiro, eu sou o Andreas Lima aqui do canal Um Dia Veremos e nesse vídeo aqui eu quero tratar com um assunto muito importante com vocês, que é um tema que prevê lá no edital, como um dos itens presentes no edital, além também de ser um tema que acaba incomodando muito de vocês durante as etapas do concurso. Mas antes de começar falando desse assunto, eu quero já pedir para você fazer o seguinte: se inscreva aqui no canal caso você ainda não esteja inscrito, já curta esse vídeo aqui, encaminhe ele para aquele seu amigo, aquela sua amiga que está também prestando o concurso. Você quer ver lá junto com você no pódio, ostentando a farda cinza bandeirante, tendo realizado o sonho de se tornar policial militar, certo? Bom, guerreira, nessa aula aqui eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante. Por que esse tema é muito importante? Primeiro, porque é um tema que está previsto no edital, é um dos itens do edital. E segundo, porque é algo que aflige vocês, que está presente em vocês, não só nos períodos das etapas do concurso, como também antes da prova. Então presta muita atenção, nós vamos falar sobre a ansiedade, sim. A ansiedade que é algo que pode estar incomodando você, inclusive, nesse atual momento. Então, primeiro, eu quero começar falando o que o edital traz sobre a ansiedade. Primeiro, na questão dos parâmetros, né? A ansiedade, tanto no edital de soldado quanto de aluno oficial, ela consta lá como parâmetro diminuída, ou seja, você precisa possuir uma ansiedade diminuída. Lembre-se, então, se você tem que ter uma ansiedade diminuída, não está escrito ausente lá. Você pode ter ansiedade, tá? Andrés, eu sinto ansiedade, isso vai me reprovar? Não, guerreiro, é normal. Sentir ansiedade faz parte do ser humano. O que você não pode é deixar esse sentimento atrapalhar o seu desempenho máximo nas funções do seu dia a dia, nas atribuições que você tem para fazer, certo? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar lendo o que o edital fala sobre a ansiedade, para você já ir pegando alguns pontos muito importantes e que a gente vai conversando no decorrer desse vídeo. Vamos lá. Ansiedade, aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que possa afetar a capacidade cognitiva do candidato, devido à antecipação de consequências futuras. Veja só, capacidade cognitiva do candidato, ou seja, a ansiedade no momento que ela está alta demais, ela vai afetar a sua capacidade cognitiva. Ela vai atrapalhar você por conta dessa antecipação de consequências futuras que podem lhe acontecer. A preocupação antecipada leva a um estado de preparação física e psicológica para defender a incolumidade pessoal contra uma possível adversidade, o que deixa o indivíduo em constante estado de alerta. Deixa você em constante estado de alerta. Olha só, isso aqui é importante ou não? Estar em estado de alerta é importante, mas constante estado de alerta pode atrapalhar. Lembra que eu já falei em alguma das aulas aqui que o excesso acaba atrapalhando. Então, para tudo o excesso atrapalha. Quando a gente fala um excesso estado de alerta, constante estado de alerta, isso pode afetar você. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a ansiedade nada mais, nada menos é do que uma resposta que o seu corpo está dando para você lidar com aquela situação de perigo, seja uma situação atual ou uma situação iminente. É uma resposta ao medo, digamos assim, para um potencial perigo no futuro, principalmente. Então, você que está estudando para a prova, certamente quando vai chegando cada vez mais próximo da prova, você já vai sentindo aquela ansiedade. Pô, um dia antes você não consegue nem dormir porque você está com aquele medo, você é ativado esse estado de alerta e você começa a ficar com anseio, medo, enfim. Então isso é muito importante você já sedimentar aí. A ansiedade ela pode estar presente, mas ela não pode vir com excesso. Você tem que ter um certo controle sobre ela, senão ela deixa você a todo momento nesse estado de alerta e você não consegue agir raciocinando, beleza? Então, primeiro, a ansiedade ela é basicamente a mesma coisa que o estresse. No entanto, o estresse ele é mais focado para o momento atual que você está vivendo. A ansiedade é para um potencial perigo no futuro, um pouco mais à frente, uma semana, um mês, daqui a alguns dias. Então, isso é interessante você saber também. Ansiedade, ela é uma resposta emocional que leva o seu corpo a ficar mais alerta, mais ativo. Veja que quando a gente fala de alerta, o estar alerta não é um problema. O problema é esse estar alerta ser um excesso, ser algo muito danoso a você, algo que faz com que você perca o foco no que precisa realmente focar e fica focando só nas piores coisas que podem lhe acontecer. Geralmente quando você está ansioso, o medo que faz você despertar essa ansiedade faz com que você foque muito nos possíveis resultados negativos.
E aí você começa a olhar diversos cenários que podem acontecer naquela situação que você vai fazer. E tem cenários positivos também. Só que o seu foco ele acaba sendo voltado só para o negativo. Esse alerta fica a todo momento no negativo. Quando a gente está muito ansioso, essa ansiedade ela acaba ativando várias áreas do nosso cérebro e principalmente uma área que é conhecida como o córtex pré-frontal, que é a área que fica logo atrás aqui, ó, da testa, tá? E essa área aqui ela é muito importante porque ela é responsável por algumas atitudes nossas, como por exemplo, tomada de decisão, autocontrole, impulsividade. E veja que isso, ó, tomada de decisão, autocontrole, impulsividade, tudo isso está diretamente ligado a outros itens do edital também. Então veja que quando essa ansiedade ela está exacerbada, ela pode interferir na sua tomada de decisão. Ela pode interferir no seu autocontrole, na impulsividade. Olha como é importante você começar a trabalhar nas questões para diminuir essa ansiedade. A partir do momento que você observa esse item do edital, a ansiedade, com aqueles pontos que o edital traz, como sendo carregados por essa ansiedade, e você começa a trabalhar em cima dela, se é algo que está muito presente no seu dia a dia, você vai desenvolver outros itens do edital, como por exemplo a tomada de decisão, o autocontrole, voltado para o controle emocional, que entra lá como algo muito importante no contraperfil, tá bom? Então veja que a ansiedade é um fator que você precisa trabalhar. Se é algo que você já percebe que está presente em você no seu dia a dia, que atrapalha você nas suas tomadas de decisão, que atrapalha você a dar o seu desempenho máximo, guerreiro, tá mais do que na hora de você começar a trabalhar isso. E aqui nessa aula eu vou trazer algumas dicas para você começar a colocar em prática para diminuir esse teor de ansiedade no seu dia a dia. Beleza? Então vamos lá. Um fator importante, tá? Para você aqui, ó. Quando a gente fala de ansiedade, você vai perceber que algumas mudanças no seu corpo acontecem. O seu batimento cardíaco acelera, a sua respiração começa a ficar mais ofegante, certo? Você começa a suar as mãos. É a resposta que o seu corpo está dando para aquela situação que você está prestes a enfrentar. E essa ansiedade ela vem nesse sentido, acelerando seu batimento cardíaco. Você perde aquele tal do domínio psicomotor, você já não responde tão bem com as suas ações ali. E quando você passa a ter um controle da ansiedade, você vai começando a ter um controle disso. E quando eu falo isso, mudanças que acontecem no seu corpo pode afetar o seu cérebro. Ou seja, você pode adotar comportamentos que podem te deixar mais ou menos ansioso. Então, dependendo do comportamento que você adotar, você vai ficar mais ansioso. Dependendo do comportamento que adotar, você fica menos ansioso. E aqui eu quero passar 3 dicas para você, 3 dicas de comportamento que vão auxiliar você a ficar menos ansioso, a diminuir essa taxa de ansiedade. Você pode começar, inclusive, agora a adotar essas mudanças no seu corpo que vão afetar o seu cérebro, fazendo com que você fique menos ansioso e menos estressado, tá bom? Primeiro, anota aí, são 3 ferramentas extremamente importantes. A primeira, e essa aqui você já deve ter ouvido falar, mas certamente você não colocou isso em prática, e a partir de hoje você vai começar a colocar isso em prática, tá bom? Isso aqui vai auxiliar muito você. É algo que eu pratico no meu dia a dia e me auxilia muito, beleza? Controle da respiração. Fazendo esse exercício aqui que eu vou passar, você já vai sentir na hora a redução do estresse, a redução da ansiedade no momento que você começar a executar ele. Primeiro, você vai reduzir a frequência da sua respiração. Você vai perceber, guerreira, que quando você está ansioso, você começa a ficar com aquela respiração mais curta. O seu coração está aceleradaço, certo? Então, nesse momento, quando você se perceber assim, você vai se concentrar naquele momento e vai fazer uma respiração mais longa. Você vai inspirar mais, ó. Inspirei mais e vou expirar mais lentamente. Você vai fazer isso por 1 minuto, você vai perceber que essa tensão que o seu corpo está carregando, ela vai diminuindo. Você vai perceber que isso vai auxiliar você. Experimente fazer isso em um momento que você estiver sendo colocado à prova, por exemplo, na prova escrita. No momento que você tiver entrado na sala lá, 1 minuto de concentração, faça essa respiração ali no seu canto, ó. Isso vai auxiliar você a diminuir essa tensão.
No momento que você estiver lá na sala esperando para falar com o psicólogo e tá aquele pensamento de ansiedade querendo bater em você, ó. Um dia antes da sua prova, que vai bater aquela ansiedade, a hora que você deitar na sua cama, faça esse exercício de respiração. Por 1, 2 minutos você vai ver que a tensão vai abaixando. Quando você menos perceber, você vai cair no sono. Isso é algo que eu pratico, guerreiro, guerreira, e auxilia muito nesse antes do sono, auxilia muito nos momentos que eu estou mais ansioso, mais nervoso. Isso vai auxiliando bastante a gente. Então, já fica essa dica aqui para você. Você percebe que isso aqui é nós forçarmos o nosso corpo a fazer algo que nós já fazemos naturalmente. Você quer perceber se uma pessoa está estressada ou não? É a resposta que o corpo dessa pessoa dá para ela. Guerreiro, volta aqui, ó, presta atenção nesse vídeo, nessa parte aqui principalmente que é importante para você. Não perde o foco. As pessoas que estão estressadas, geralmente quando a pessoa está estressada, você já viu pessoas estressadas dando aquela bufada? Pô, você já percebe, caramba, esse cara tá estressado. Que saco, meu dia tá fogo hoje. Nossa, não aguento mais essa pessoa. A pessoa tá estressada, ela tá nervosa com alguma situação, tá ansiosa com algum momento e ela dá o corpo dela dá essa resposta natural que faz parte do corpo, esse porque é um movimento natural do corpo para diminuir aquela tensão, para diminuir aquele nervosismo, para espantar aquele estresse. Então, quando você começa fazendo isso, fazendo você de forma consciente, você começa a diminuir cada vez mais essa ansiedade, esse nervosismo que está afetando você naquele momento e fica mais calmo, mais sereno e mais focado naquilo que precisa ser focado, certo? Isso é extremamente importante. Então, fica aí a primeira lição, a primeira ferramenta que você vai começar a adotar quando essa ansiedade quiser tomar conta de você é o controle da sua respiração. Coloque isso em prática, guerreiro. Vamos pro segundo agora. O segundo é tão importante quanto. É interação social positiva. Interação social positiva. Guerreiro, presta atenção. Às vezes você fica se prendendo tanto, que você guarda tanta coisa dentro de você, você acaba não expandindo isso para outras pessoas. E expandir não é querer afetar as pessoas com o problema que você tem, não. Mas é compartilhar daquilo que você está vivendo no momento. A preocupação que você está tendo. Então pegue aquele familiar, aqueles amigos, as pessoas que o cercam, que você tem mais afinidade e converse sobre aquilo que está lhe afligindo. Converse sobre aquela preocupação que você está carregando. Se abra um pouco quanto a isso. E quando nós falamos dessa interação social positiva, o que eu quero que você entenda é para você não ficar guardando tudo para você. É preciso que você compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor, principalmente aquelas pessoas que você tem mais afinidade, sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, você compartilhe com eles aquilo que está te preocupando, aquilo que está te afligindo. E por que isso é importante? Note que quando você compartilha alguns problemas que você está vivendo, as pessoas que estão ao seu redor, elas podem ter uma resolução para aquilo. É uma forma não só de você desabafar, mas de você pegar insights que podem fazer você sair daquela circunstância na qual você está inserido. Pode fazer com que você consiga se desenvolver a ponto de pegar uma ideia que lhe foi trazida por conta dessa interação e conseguir alcançar aquilo que você precisa. Então essa ideia de interação social é muito importante. E veja que isso aqui é bom também, inclusive na etapa do concurso. Você vê muitos candidatos conversando lá na fila do concurso, só falando asneira, pegando bizu, enfim. Guerreiro, você não pode ser essa pessoa. Essa interação positiva pode ser feita lá, de forma que você vai conversar com assuntos, com coisas que vai trazer algo engrandecedor e não te preocupar ainda mais para aquilo que você está prestes a encarar. Então, eu vejo candidatos nas filas do concurso conversando sobre macete para fazer determinado teste lá no dia do psicológico. Eu tive uma aluna que eu nunca vou esquecer isso, ela falando que em um dos grupos que eles estavam lá da turma deles, mandaram uma lista com perguntas e respostas prontas, com dicas de como fazer determinado teste, enfim, isso ainda existe. Isso vai ajudar você a ficar cada vez mais nervoso. O que você precisa é de fato ter essa interação positiva, fortalecendo a sua mentalidade com coisas que vão auxiliar você, certo? Então, isso é interação social positiva. Você não ficar se prendendo com frustrações ou problemas que você está naquele momento e compartilhar com pessoas que vão engrandecer você. Nós praticamos muito isso dentro da comunidade onde haveremos. Nós temos um grupo só da comunidade, com alunos da comunidade, alunos que já foram aprovados, alunos que estão nas etapas. Eu estou nesse grupo, o time da onde haveremos está lá. E diariamente nós vemos lá uma interação positiva, de fato.
um auxiliando o outro, um trazendo ideias de melhora para os outros. A pessoa traz a dificuldade dela, o outro vai lá e traz uma possível solução, enfim. Isso tem ajudado muito nossos alunos, é algo que realmente engrandece a comunidade. Essa interação positiva que já acontece dentro dos alunos, dentro da comunidade, entre os alunos, é algo que a gente já faz e pratica e tem surtido efeitos engrandecedores e positivos para a conquista da aprovação dos candidatos. E agora a gente vai para o terceiro ponto, e esse aqui é algo que eu sempre bato na tecla, que isso aqui ajuda demais vocês, e muitos deixam de fazer, fazem só quando é necessário. E olhe lá, hein? É o exercício físico. Cara, o exercício físico ele vai auxiliar muito vocês. É uma ferramenta muito útil para resolver o estresse e a ansiedade na hora, naquele momento, bem como também no longo prazo. A prática de exercícios físicos ela é uma forma regular e importante para auxiliar você em tudo. Isso vai auxiliar muito você, guerreiro. Lembra que quando eu falei da ansiedade, o seu corpo está em pleno movimento. Em pleno movimento no sentido, você está com o batimento cardíaco acelerado, você está com a respiração ofegante, ou seja, seu corpo está preparado, ele está em alerta para fugir ou para encarar aquele desafio que está prestes a encarar. E nesse momento, nada mais assertivo do que trabalhar o seu corpo para aquilo. Óbvio que nem em todas as situações você vai conseguir fazer isso. Não é como a respiração, por exemplo, que antes de fazer a prova você consegue respirar. Mas, por exemplo, um dia antes de você ir fazer a prova, pela manhã você fazer uma atividade física leve a moderada ali que vai auxiliar o seu corpo a descarregar a energia, deixar coisas boas no seu corpo, vai auxiliar essa diminuição da ansiedade. Aí você coloca junto com essa atividade física pela manhã o exercício de respiração antes de dormir. Cara, você vai ter uma noite de sono excelente para o dia seguinte você fazer a sua prova. Para no dia seguinte você for para a etapa, seja ela qual for do concurso que te deixa nervoso. Então a prática de atividade física ela vai auxiliar muito você. Você percebe que quando você faz atividade física, chega num momento que você está muito cansado, o corpo está quase fadigando, acabou a atividade física. Aquele momento que você está lá cansadão, respirando, ofegante, aí o corpo vai se restabelecendo, daqui a pouco você recebe uma dose hormonal positiva no seu cérebro, aí no seu corpo, e você percebe que, pô, você está com vontade de fazer mais coisas, você está mais motivado, você consegue raciocinar melhor. E isso é um dos benefícios da atividade física, fora tudo que causa de positivo para a saúde. Então, essa prática da atividade física vai auxiliar muito, guerreiro, você a ter mais controle dessa ansiedade, a diminuir esse nível ruim de ansiedade que pode vir a atrapalhar você, certo? Então, atrele esses 3 exercícios, essas 3 ferramentas que eu trouxe para vocês, e vocês verão surtir efeito positivo diariamente em vocês e principalmente lá no dia das etapas, tá? Isso é muito importante para você, guerreiro, nessa reta final. Você não pode deixar um sentimento ruim, uma emoção ruim afetar o seu desempenho máximo. Potencial você tem. O que você precisa é ter controle sobre si, utilizando ferramentas que vão auxiliar você muito nisso. Certo? Bom, guerreiro, guerreira, espero que vocês tenham gostado dessa aula de ansiedade. Espero que você de fato coloque em prática essas ferramentas que eu trouxe. E se você quiser se inteirar um pouco mais sobre a ansiedade, sobre como melhorar isso, sobre como ter um maior controle sobre si e ter um bom desempenho lá na etapa do psicológico, eu vou deixar aqui ó, na descrição desse vídeo o link da comunidade Um Dia Veremos. Dentro da comunidade nós temos outras aulas sobre ansiedade, trazendo mais ferramentas, mais formas de você se desenvolver ainda mais como pessoa, fortalecendo sua mentalidade, fortalecendo seus relacionamentos, fortalecendo seu poder de argumentação sobre si, a ponto de ficar mais tranquilo e chegar lá para enfrentar aquilo que você está disposto a enfrentar para conquistar o seu sonho devidamente preparado. Certo? Então bora buscar, bora caminhar juntos rumo à sua aprovação. Um dia a veremos.